Olá, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros e companheiras de jornada. É com imensa satisfação que estamos chegando aqui mais uma vez, todos nós, aqui nesta página virtual, para juntos, congregados neste centro espírita virtual, juntos estudarmos o Evangelho do Senhor Jesus. E hoje agradecemos a Deus mais uma vez, a este Pai misericordioso, a este Pai infinitamente bondoso, a este Pai infinitamente justo, que nos concede constantemente oportunidades para a nossa melhoria, oportunidades para o nosso esclarecimento. A este Pai boníssimo precisamos constantemente agradecermos, porque Ele não castiga, Ele oferece oportunidades para a nossa educação, a nossa regeneração. Então agradecemos também a este Pai por ter nos enviado Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, conforme nós encontramos na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Agradecemos aos Espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória, em nome de Jesus, nosso Mestre e Senhor, que deixou para nós estes belíssimos ensinamentos exemplificados. Agradecemos por último a todos vocês, meus irmãos e irmãs, companheiros e companheiras de jornada, que constantemente se esforçam para nos encontrarmos aqui nesta página virtual, apesar das dificuldades pelas quais nós estamos passando, mas precisamos continuar os nossos estudos, as nossas reflexões, as nossas preces uns pelos outros, para nos fortalecermos, para reerguermos a nossa esperança e continuarmos adiante neste trabalho de esclarecimento. Então, por isso, agradecemos a todos. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em nome do Senhor Jesus. E hoje, aqui nos encontramos mais uma vez para estudarmos mais um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria do Espírito Emmanuel, em parceria com Chico Xavier. Esta belíssima parceria que deixou para nós como resultado esta quantidade enorme de informações que nós temos na forma de palavras faladas, de palavras grafadas, ou seja, na forma de livros. E hoje estudaremos aqui o capítulo de número 52 deste belíssimo livro de reflexões acerca do Evangelho de Jesus. E este capítulo 52 tem como título Palavra Falada. Então aqui Emmanuel nos traz reflexões acerca do uso da palavra falada. E ele nos traz essas reflexões com base em palavras de Jesus, anotação de Lucas, no capítulo 8, versículos 17 e 18. Mas antes de começarmos aqui estas reflexões com Emmanuel, Chico Xavier, com Jesus de Nazaré, faremos mais uma vez leitura de mais um capítulo do livro Pai, Perdoa-lhes, de autoria do Espírito Irmão José, em parceria com Carlos Bacelli. Esta belíssima parceria também, Irmão José e Carlos Bacelli, que deixou para nós e continua deixando para nós belíssimas informações, belíssimas reflexões acerca do Evangelho do Senhor Jesus. E este capítulo de hoje, também o capítulo 52, tem como título Dinheiro e Perdão. Então o irmão José escreveu para nós acerca da riqueza e acerca do perdão, os dois conjuntamente. Então ele nos diz da seguinte maneira: não deixes que a tua melhor situação financeira te afete a personalidade, tornando-te mais distante de teus semelhantes. Então, se você saiu de uma condição de pobreza,
uma melhoria financeira, às vezes chegou até uma condição de riqueza, não pense que você não precise ou não venha a precisar mais das pessoas. Sem sombra de dúvida que continuamos precisando, porque nós vivemos aqui em cooperação uns com os outros. É um trabalho realizado em cadeia, constantemente, um auxiliando o outro, um dependendo do outro. Porque se você tem dinheiro, você precisa que alguém produza mercadorias, produza bens para que você possa adquirir. Então, se aquele trabalhador humilde, que em muitas situações está lá no sol quente, no meio rural, trabalhando para produzir legumes, por exemplo, se ele não produzir, você não vai encontrar lá nas prateleiras do supermercado, no hortifrutícola ou no verdurão, você não irá encontrar aqueles produtos que você precisa. Mesmo tendo dinheiro, você não encontrará. Então, nós precisamos uns dos outros neste trabalho constante de cooperação. E aí ele nos diz na sequência, não consintas que o dinheiro fácil te faça perder contato com a simplicidade que da penúria conheceste. Então aqui ele nos fala que quando nós estamos numa condição de pobreza, numa condição de penúria, nós conhecemos sem sombra de dúvida a simplicidade. E aí ele diz que muitos, ao enriquecerem, passam a ignorar as suas prioridades morais, pouco se importando com os ajustes afetivos nos quais devem continuar empenhando-se. Então aqui ele nos lembra que muitos de nós, quando conseguimos sair de uma condição de penúria, uma condição de pobreza, para uma condição de riqueza, nós nos esquecemos das nossas origens e nós nos esquecemos daqueles que ficaram na retaguarda, talvez no mesmo lugar de onde nós saímos, até mesmo parentes, amigos. Então aqui ele nos fala que nós nos esquecemos das nossas prioridades morais. E aí ele diz ainda na sequência, o poder e status que o dinheiro te oferece são os mais ilusórios. Sem sombra de dúvida que este chamado status, este poder, é pura ilusão. Porque de uma hora para outra, nós não teremos mais este poder e este status, principalmente aquele chamado status social. Então é por isso que ele nos fala que este dinheiro nos confere este poder e este status ilusório, pois de um instante para o outro, como os ganhastes, podes vir a perdê-los. Então os recursos financeiros que hoje estão sob a nossa administração provisória, de uma hora para outra, poderá mudar de mãos. E aí ele encerra dizendo, diante, pois, de fortuna inesperada que te visite, ou aquela fortuna que você construiu, que você adquiriu honestamente, trabalhando arduamente. Então ele nos fala sobre isto, que diante, pois, da fortuna, não passes a considerar por bagatela a tua necessidade de perdoar ou de ser perdoado por aqueles que te magoaram ou que por ti foram magoados. Então, independentemente de nos encontrarmos numa condição confortável em relação a recursos materiais, todos nós precisamos, todos nós necessitamos e continuaremos necessitando de perdão e também de ser perdoado, de nós perdoarmos e também de sermos perdoados. Então aqui fechamos este belíssimo parêntese com o irmão José para chegarmos nas palavras de Emmanuel. Emmanuel, Jesus de Nazaré, Chico Xavier, neste capítulo de número 52 do livro Palavras de Vida Eterna, e o capítulo 52 tem como título Palavra Falada. E Emmanuel buscou como referência para estas belíssimas reflexões
palavras de Jesus, como havíamos dito no início, a anotação de Lucas, o evangelista Lucas, no capítulo 8, versículos 17 e 18, quando Jesus nos disse da seguinte maneira: porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois, como ouvis. Então aqui Jesus nos chama a atenção que não existe nada aqui no universo, aqui no planeta Terra, onde nós nos encontramos agora, mas também em todo o universo, que esteja escondido, ou por mais escondido que esteja, que não venha a público um dia. Então é por isso que ele nos chama a atenção que é preciso que nós realmente tenhamos olhos para ver e também ouvidos para ouvir. Ver com os olhos do coração e também ouvir com os ouvidos do coração. E aí vem Emmanuel para nos auxiliar nestes esclarecimentos e esclarecendo, jogando luz sobre estas palavras de Jesus, e nos diz da seguinte maneira, que a palavra é vigoroso fio da sugestão. Então aqui ele nos fala sobre a sugestão que chega até nós através da nossa visão ou através da nossa audição, que a palavra é este vigoroso fio. Então a palavra é este vigoroso fio condutor de informações que nós necessitamos. Então aqui ele acrescenta dizendo o seguinte, que é por ela, ou seja, é através da palavra que recolhemos o ensinamento dos grandes orientadores da humanidade. É exatamente isto que nós estamos fazendo agora. Se não fossem as palavras que foram grafadas aqui, lá no início, há 2000 anos atrás, por Lucas, as palavras de Jesus que ele transferiu para o pergaminho naquela época e chegou até os dias de hoje, que nós temos aqui grafadas no papel, se não fossem também as palavras que foram ditadas mediunicamente por Emmanuel, a Chico Xavier, que ele transferiu para o papel, Emmanuel, Jesus de Nazaré, como esses orientadores e tantos outros mensageiros do Cristo, orientadores da humanidade, se não fossem através desses registros no papel, o registro dessas palavras encadeadas e ordenadas, formando frases e formando livros, não teríamos estas orientações belíssimas que nós temos hoje na condição de orientação para toda a humanidade. E aí ele fala que, na sequência, que na tradição oral, mas igualmente com ela recebemos toda espécie de informações do plano evolutivo em que se nos apresenta a luta diária. Então, seja através da palavra aqui registrada no papel, ou através daquela tradição oral, que era realmente tradição na época de Jesus, em transmitir os ensinamentos através da fala mesmo, ali a fala falada, ouvido a ouvido, a chamada tradição oral. Então, se não fosse através da palavra, não teríamos estas informações, estes esclarecimentos que temos e estamos recebendo nos dias de hoje. E aí Emmanuel acrescenta da seguinte maneira: por isso mesmo, se é importante saber como falas, é mais importante saber como ouves. Então aqui ele nos chama a atenção que se é importante realmente nós sabermos como estamos falando, aí entra mais uma vez aquela necessidade de colocarmos em prática constantemente na nossa vida aquele ensinamento de Jesus sobre a necessidade da vigilância constante. Então aqui Emmanuel nos fala que é preciso e é muito importante que saibamos como nós falamos. E também é importantíssimo que nós saibamos também ouvir o que nós estamos ouvindo, porquanto, segundo ouvimos, nossa frase semeará bálsamo ou veneno, paz ou discórdia, treva ou luz. Então aqui ele nos fala que, segundo nós ouvimos, nós, através das nossas frases, passando adiante aquilo que estamos ouvindo, nós semearemos bálsamo na vida dos outros,
ou semearemos veneno, que possamos verdadeiramente semearmos bálsamo. Nós semearemos paz ou discórdia, que possamos vigiar o nosso verbo, que possamos vigiar os nossos ouvidos, o nosso ouvir, para que possamos passar adiante verdadeiramente a paz e não a discórdia. Passarmos adiante não a treva, mas sim a luz do conhecimento, a luz do esclarecimento. E aí Emmanuel, na sequência, ainda nos diz o seguinte: no templo doméstico ou fora dele, escutarás os mais variados apontamentos. Então aqui ele faz alguns apontamentos que, via de regra, nós ouvimos no nosso agrupamento familiar ou fora dele, onde quer que nós estejamos, convivendo com pessoas, nós ouviremos constantemente uma série de apontamentos. Agora é importante, conforme Emmanuel disse anteriormente, nós sabermos vigiar o nosso falar e o nosso ouvir. Então ele fala aqui que nós ouviremos ou presenciaremos acerca da natureza, críticas em torno da autoridade constituída. Quantas críticas na atualidade nós ouvimos, nós presenciamos, nós mesmos falamos também em relação ou contra as autoridades nossas, as autoridades constituídas, os nossos prefeitos, os nossos vereadores, governadores, deputados, federal, estadual, senadores, presidente da República. Então aqui ele fala que nos templos domésticos ou fora dele, nós estaremos os mais, ou melhor, escutaremos os mais variados apontamentos. Dentre estes apontamentos, críticas em torno das autoridades constituídas, notas alusivas à conduta dos outros, e também os outros em relação ou relativamente à nossa conduta. Opiniões, nós ouviremos ou teceremos também opiniões diferentes nesse ou naquele assunto. Então aqui Emmanuel faz estes lembretes em relação ao que nós ouvimos constantemente ou que falamos constantemente. E aí ele acrescenta: cada registro falado traz consigo o impacto da ação. Então, sem sombra de dúvida que cada registro falado traz consigo o impacto da ação. Contudo, a reação, já que existe, uma vez existindo a ação, terá uma reação. Então ele diz que, contudo, a reação mora em ti mesmo. O que você falou ou que você ouviu na forma de uma ação, qual será a sua reação? Então ele diz que a reação mora em ti mesmo, solucionando os problemas ou agravando-lhes a estrutura. Então aqui ele fala que, de acordo com o nosso preparo para reagirmos em relação à ação, nós agravaremos ou melhoraremos a situação. Vai depender da nossa vigilância, vai depender do nosso preparo, já que, conforme ele diz, a reação mora em ti mesmo, solucionando os problemas ou agravando-lhes a estrutura, que possamos ter o preparo necessário e suficiente, não para agravarmos os problemas, mas para auxiliarmos na solução destes problemas, porque já temos problemas demais. É preciso que nós auxiliemos na solução, não agravarmos mais esses problemas. E aí ele acrescenta da seguinte maneira: por tua resposta, converter-se-á o bem na lição ou na alegria dos que te comungam a experiência, ou transformar-se-á o mal no açoite ou no sofrimento daqueles que te acompanham. Então aqui ele nos lembra que depende do nosso comportamento nós convertermos o bem em lição ou alegria, o mal no açoite ou no sofrimento. Então depende de nós, é preciso vigilância constante.
E aí Emmanuel encerra estas belíssimas reflexões ainda nos dizendo o seguinte: saibamos assim lubrificar as engrenagens da audição com o óleo do amor puro. Prestemos atenção, o termo que Emmanuel usa, a simbologia que Emmanuel usa, que é preciso que nós aprendamos a lubrificar as engrenagens da audição com o óleo do amor puro, a fim de que a nossa língua, se nossos ouvidos estiverem lubrificados com o óleo do amor puro, a nossa língua, com certeza, irá traduzir, irá falar, irá verbalizar o idioma da compreensão e da paciência. Então ele nos chama a atenção que é preciso que a nossa audição esteja lubrificada com o óleo do amor, a fim de que a nossa língua traduza o idioma da compreensão e da paciência, do otimismo e da caridade, porque nem sempre o nosso julgamento é o julgamento da lei divina, e conforme asseverou o Cristo de Deus, não há propósito oculto ou atividade transitoriamente escondida que não hajam de vir à luz. Então que possamos verdadeiramente nos esforçarmos constantemente, lubrificando as engrenagens dos nossos ouvidos com o óleo do amor puro, a fim de que a nossa língua possa traduzir este idioma também do amor, da compreensão, da paciência, do otimismo e da caridade, auxiliando assim a nós em primeiro lugar e a todos aqueles companheiros e companheiras, irmãos e irmãs que estão fazendo conosco esta caminhada. Sem sombra de dúvida que é preciso que façamos esforços constantemente para colocarmos em prática estes ensinamentos. E antes de encerrarmos aqui, já que Emmanuel encerrou o capítulo 52, mas antes de encerrarmos as nossas reflexões, buscamos no livro de Miramês, através da mediunidade de João Nunes Maia, neste livro, na verdade, é do espírito Lancelin, que é um parceiro também do espírito Miramês, mas aqui o prefácio deste livro, que tem como título Cirurgia Moral, o prefácio é de autoria do espírito Miramês. E foi recebida esta mensagem mediunicamente por João Nunes Maia em Belo Horizonte, no dia 10 de fevereiro de 1983, ou seja, há quase 40 anos. E Miramês nos fala sobre a palavra, nos fala sobre a palavra falada, a palavra escrita, nos fala sobre o livro. Então ele nos diz da seguinte maneira, e mais adiante, até onde iremos ler a transcrição, ele nos fala de um momento que estava prestes a chegar. Lá em 1983, ele nos fala de um momento que estava prestes a chegar, de provações indizíveis. Então ele nos diz da seguinte maneira: o irmão que está lendo esta obra desconhece a engenhosidade que se processou para a sua escrita. Então aqui ele falando sobre a mediunidade, porque via de regra, quando nós pegamos um livro que foi ditado mediunicamente e foi grafado pelo médium ali recebendo as informações mediunicamente, nós desconhecemos o trabalho, a engenhosidade para que isto ocorresse. Então aqui ele nos explica que as transmissões espirituais têm uma variedade semelhante à da existência das coisas da própria natureza. Somos muitos os que nos reunimos neste ideal de escrever, usando os canais mediúnicos, em louvor de tudo o que falou o nosso divino preceptor de todos os tempos, Jesus. E aí ele diz na sequência: falanges e mais falanges de espíritos do Senhor estão cuidando de
toda a seara da terra, levando o evangelho sob variadas formas às criaturas, para que ninguém diga que não o conheceu. Cientifica-te de que a verdade bate à tua porta. Abre, meu filho, o coração e deixa a luz invadir o teu mundo interno e brilha também com ela. E aí vem a frase que eu falei sobre tempos de provações. Então Miramês nos diz o seguinte, lá em 1983, como se ele tivesse grafando esta frase hoje, nos momentos pelos quais nós estamos passando, momentos de dificuldades. Então ele nos diz, estamos próximos a provações indizíveis, impostas aos corações, para que eles se abram no bem. Então ele fala de provações indizíveis, para que os nossos corações possam se abrir no bem. O amor nasce nos contrastes da natureza. Então, em 1983, ele nos falou sobre provações terríveis pelas quais nós iríamos passar, para que os nossos corações aprendessem a amar. E, encerrando as nossas reflexões neste momento, fechando este parêntese aqui com o espírito Miramês, neste belíssimo livro, Cirurgia Moral, queremos rogar neste momento, todos nós que aqui nos encontramos, que possamos rogar a Jesus o amparo, a proteção, a assistência para nossa irmã Maria José Ferreira, que está aqui neste momento, nesta página virtual, solicitando, rogando preces por ela, por seus entes queridos, encarnados ou desencarnados, que todos possam receber o amparo, a proteção, a assistência de que estejam necessitando, que os mensageiros de Jesus, a falange de Bezerra de Menezes, de Eurípides Barçanufo, de Joana de Ângeles, de tantos outros trabalhadores da seara do bem, possam visitar não apenas esta irmã, o seu agrupamento familiar, mas os hospitais, onde existam pessoas necessitadas, que eles possam visitar e levar o amparo, o socorro, a assistência, dando todo o suporte necessário aos profissionais da saúde, que continuam trabalhando arduamente, lutando bravamente para salvarem vidas, que todos possam receber de acordo com as suas necessidades. É isto que pedimos em nome do Senhor Jesus, em nome de Deus, nosso Pai, misericordioso, de infinito amor, a todos os nossos irmãos que se encontram em necessidades materiais, por falta de emprego, por falta de recursos financeiros, que também possam receber o amparo, a proteção, a assistência de que estejam necessitando. Graças damos ao Senhor Jesus, graças damos a Deus, graças damos aos espíritos amigos e muito obrigado a todos vocês, meus irmãos e irmãs, pela confiança, por aqui nos encontrarmos mais uma vez reunidos, recebendo esta chuva de bênçãos, de informações acerca do Evangelho do Senhor Jesus. Que o Senhor nos ampare, hoje, agora e sempre. E que assim seja, meus irmãos e irmãs. Até breve!